Vou sugerir um filme para vocês. Na verdade, uma série curta, né? São, se eu não me engano, 6 episódios. O título é Respire, tem no Netflix. Eu gosto desse tipo de filme, me lembro do Náufrago, e eu tirei e falo, já falei isso muitas vezes em sala de aula. E o Náufrago eu acho que é um bom exemplo de um filme que fala da inovação civilizacional. Você pega um cidadão, joga ele numa ilha sozinho, e aí você então tem ali o Sapiens no seu início primitivo, e ele vai desenvolvendo tecnologias para poder sobreviver. É o exemplo típico de uma tecnoespécie que precisa das tecnologias para sobreviver. Então ele vai aos poucos, né, criando, né, aproveitando das coisas que saíram, que apareceram na praia, né, do naufrágio, e aí ele vai pegando, naufrágio não, né, que o avião caiu, né, ele vai pegando e vai reaproveitando e vai conseguindo sobreviver ali da coisa e faz lá da bola de vôlei uma espécie de terapeuta para ele, né, um amigo. Então esse é o Náufrago, inovação civilizacional. Nesse Respire, é uma moça que pega um avião e o avião cai no Canadá, no meio de uma floresta lá, e, e ela fica sozinha. E aí como é que ela vai se virar? E aí ela vai, olha, vê lá longe uma luz e ela acredita, ali tem uma cidade. Então ela vai nesse rumo. Chega, não vou dar spoiler, e ela vai naquele rumo. O que eu acho que é interessante, que traz para a gente a conversa sobre inovação pessoal, é que o momento em que ela vai tentar ir para essa cidade, ela precisa de um norte, ela precisa de uma bússola. E aí foi interessante, né? Porque eu fiquei pensando, se eu tivesse na situação dela, como é que eu faria? Porque nas primeiras tentativas ela vai dando voltinhas. Eu pensei logo assim, claro, não tem como errar, porque no momento em que eu olho para aquele ponto, eu vejo a posição do Sol. E se eu quiser andar de noite, eu vejo a posição das estrelas, obviamente, que as estrelas nublado não dá para ver. E o Sol, mesmo que esteja nublado, às vezes você consegue ver a posição dele. Então você vai, bom, não é, à esquerda o Sol fica, à direita fica, bota o Sol nascente na esquerda ou na direita, ou na frente ou atrás, e você vai seguindo, como fizeram os navegadores no passado. Né? Tudo era baseado nas estrelas, naquela coisa e tal. E isso tem a ver com inovação pessoal, por quê? Porque tem essa história, e eu acho que essa metáfora é melhor que a metáfora que eu usava de um teleférico. A gente precisa de uma referência para que a gente possa caminhar na vida. Uma referência. E eu acho que essa é a maior dificuldade, e isso tem a ver com esse terceiro artigo que eu estou fazendo aqui do Mark Mason, né? Em que eu estou entrando aqui no primeiro mandamento. A gente tem na inovação, na ciência da inovação, 4 camadas que a gente botou no edifício: civilizacional, organizacional, grupal e pessoal. E na camada e no andar do edifício da inovação pessoal, nós temos várias salas. E nós temos então o fator motivador, o fator complicador, e aí a gente está aqui conversando sobre o fator atuante. E aí a primeira proposta de fator atuante, que eu estou chamando aqui de primeiro mandamento, é: a bússola da inovação pessoal vem de dentro. Ou seja, no caso dessa menina que está perdida, ela vai procurar a bússola, porque é geolocalização, ela vai procurar planetas, o Sol. E a gente precisa, para seguir na vida, de uma referência interna, de uma bússola interna. Por quê? Porque 10 entre 10 conceituadores da inovação pessoal, né, dizem uma coisa que a gente considera óbvia: você tem que fazer o que você gosta.
o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, te dá motivação. Aquilo te motiva. Então você tem que procurar aquilo que te motiva. E o problema disso é o seguinte: aquilo que te motiva, ninguém consegue ver. Esse é o grande desafio da inovação pessoal. Vamos pegar aqui o João Moraes, uma frase dele, que fala aqui sobre essa questão. Vamos lá. Abre aspas para o João Moraes. Claro que seus familiares querem a sua felicidade, mas vão dar conselhos e orientações segundo a ótica deles. A gente é formatado de maneira obrigatória, a gente é educado, de certa forma, para considerar que o normal é o certo, que existe um normal, e esse normal nem sempre é aquilo que você considera normal para você. E aí então você procura ser o normal, você procura ser o certo, você procura ganhar 10 na prova que a professora vai te dar 10, que você quer passar de ano. E aí você não tem uma bússola interna. E essa é a grande dificuldade. Primeiro que a gente considera, a gente nem sabe, e aí eu acho que é a primeira etapa da primeira etapa. A gente nem sabe que o que a gente chama de eu não existe. Não existe o eu. Existe o eu estou. Não existe eu sou. Existe eu estou. Eu me relaciono com o ambiente. Eu estou no ambiente. E conforme o ambiente, você vai aprendendo, vai modificando, vai se adaptando, e a partir dali você vai descobrindo aquilo que te motiva, vai descobrindo aquilo que te permite viver melhor, que é o fator motivador. Quero viver melhor hoje do que eu vivia ontem. E aí você vai ter que se descobrir, né? E aí o Mark Mason vem com essa visão, diz ele. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a só ligar para o que vale a pena. O que é o vale a pena? O vale a pena é aquilo que vale a pena para as minhas referências, de dentro para fora, questionando o que veio de fora para dentro. Viver melhor é um processo de reformatação da formatação básica obrigatória. É isso, galera. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?